faço para escolher? Eu, Soraya, tá? Eu como técnica, eu gosto de trabalhar com no máximo 2 espécies. No máximo 2 espécies dentro de um viveiro de produção comercial de peixes, tá, gente? Sempre vou lembrar, frisar isso aqui, tá? Por que 2 espécies? Senão, você coloca 3 espécies ou mais, vira uma bagunça. Porque não é só o hábito de alimentação, e a gente vai falar sobre isso na alimentação deles dentro do viveiro, mas é também o comportamento das espécies. As espécies têm comportamentos diferentes. Umas espécies são mais lentonas, o pintado. Outras espécies são mais ativas, a tambatinga. Tem um hábito de consumir o alimento, um comportamento do consumo do alimento completamente diferente, né? Então, isso, quando você coloca muitas espécies dentro do viveiro, isso traz, vamos dar um exemplo aqui, ó, um tambatinga que é aceleradão, vivendo com pintado, e colocar uma jatuarana dentro, que é outra espécie muito acelerada e que tem um comportamento completamente diferente do que o tambatinga, o pintado vai ter nível de estresse muito grande, porque o comportamento é muito distinto. Muito distinto. Então, quando a gente trabalha com muitas espécies, isso pode trazer queda no desempenho, justamente porque vai causar estresse no comportamento das outras espécies, tá? Então, trabalhar aí com 2 espécies tá de bom tom. E aí, a gente selecionou aqui umas 4 espécies, né? Uma tilápia, o piau, a tambatinga e o pintado. Vamos escolher 2 dessas espécies. E aí, como que eu gosto, né? Se você quer produzir uma espécie carnívora, beleza, escolhe lá uma espécie carnívora e junto com essa espécie carnívora, coloque um peixe que tenha capacidade de filtração de fitoplâncton ou que tenha capacidade de fazer aproveitamento da matéria orgânica do viveiro, ou seja, um peixe onívoro ou um peixe iliófago. Por quê? Porque o peixe carnívoro, ele só vai se alimentar com a ração que você vai dar dentro do viveiro para ele, ou se você tiver grande quantidade ali de lambarizinho, de peixinho forrageiro que vem junto com a água do rio, né, do córrego que está desviando para dentro do teu viveiro, ele vai se alimentar também. Só que todo o alimento que ele ingere, a fração que não é aproveitada, vai para dentro do viveiro. E se a gente não encontra o ponto de equilíbrio de renovação de água ou de uso de probiótico para que eu consiga fazer e de densidade de peixes, para que eu consiga fazer a remoção de matéria orgânica e o equilíbrio da quantidade de fitoplâncton, eu posso vir a ter problemas lá na frente. Então, nesse caso aqui, quando eu tenho peixe carnívoro, quando eu coloco uma espécie onívora ou uma espécie iliófaga, eu estou colocando uma espécie que me ajuda na limpeza do viveiro, já que o carnívoro deixa um viveiro muito sujo, né? Grosseiramente falando, é isso. Então, isso traz eficiência para o sistema. Eu estou ali alimentando o peixe carnívoro, que é, nesse caso, eu escolhi como minha espécie carro-chefe, é a minha espécie principal. Então, eu coloco lá 90% da capacidade de suporte com peixe carnívoro, 10% da capacidade de suporte a outra espécie que eu escolhi, herbívora ou iliófaga, tá? E aí, nisso, esses 10% vão ajudar a fazer a limpeza do viveiro que está sendo, né, degradado, que está sendo sujo por parte do peixe carnívoro, tá? Na contrapartida, e aí tem um cuidado que a gente tem que tomar aqui quando a gente trabalha com espécie carnívora e espécie que não é carnívora, né? Você corre o risco de o carnívoro consumir o teu peixe que não é carnívoro, né? Do peixe carnívoro, do pintado, predar o piau, por exemplo. Predar o piau. Então, o que você precisa fazer na hora de colocar os peixes lá dentro? Então, ó, fiz a minha pesquisa de mercado, identifiquei as possíveis espécies que têm mercado de comercialização. Ok. Já identifiquei quais são as 2 espécies que eu quero trabalhar. Quero trabalhar com uma espécie carnívora como carro-chefe, escolhi o pintado. Quero trabalhar com uma segunda espécie, no meu caso, eu escolhi o piau, que é uma espécie iliófaga, vai me ajudar
a ter o controle de matéria orgânica de dentro do viveiro. O que eu preciso fazer na hora de alojar? Ou eu coloco o peixe, o piau, primeiro, compro ele pequenininho e coloco ele primeiro do que o pintado e deixo ele tomar um tamanho. Aí depois que o piau já tem um tamanhinho lá, né, 10, 15, 20 centímetros, eu coloco o alevino de pintado. Ou então, eu alojo o pintado do tamanho que você comprar lá, 10 centímetros, por exemplo. E quando eu for comprar o piau, eu já compro o piau juvenil. Porque se você comprar o piau pequenininho, o pintado vai predar o piau. E aí não adiantou nada, você só gastou dinheiro. Não adiantou nada, você só gastou dinheiro. Então, das duas, uma, né? Ou você coloca o não carnívoro primeiro, ou você aloja o carnívoro e quando for. O carnívoro e o não carnívoro na mesma hora, só que coloque o não carnívoro, compre ele maior. O piau, compre ele maior, tá? Ah, mas vai ser mais caro. Vale a pena, justifica, tá? Justifica o preço. Eu já falei aqui de preço de. Acho que eu já falei para vocês por aqui. Preço, comprar juvenil ao invés de alevino. É viável financeiramente, mesmo que você pague 3 vezes mais pelo juvenil. Mas isso é um tema que eu já falei, a gente pode até falar em uma outra oportunidade, tá? Agora, se você vai trabalhar com duas espécies onívoras, né, o ideal seria que, ao invés de você trabalhar com duas onívoras, você trabalhasse com uma onívora e uma heliófaga, que é aquela que vai fazer o consumo de matéria orgânica. Então, por exemplo, a tilápia com piau, ou a curimba é heliófaga também. Ou o tambatinga com piau, ou tambatinga com curimba, que são espécies que, além de ter comercialização, ter um mercado muito bom, são muito bem pagas, inclusive, porque a gente tem pouca produção dessas espécies aqui no nosso país, vão ajudar você a conseguir fazer o controle dessa matéria orgânica. Soraya, eu posso escolher qualquer uma das espécies como carro-chefe? Sim, tá? Sim. Sempre, tá? O protocolo que eu gosto de usar é esse. Você escolhe uma espécie como carro-chefe e a espécie que vai ser carro-chefe você aloja em 90% da capacidade de suporte do viveiro. Então, significa que se você tem lá 1 hectare de lâmina d'água, e a capacidade de suporte do seu 1 hectare é 10 toneladas, você vai colocar peixes para fazer 9 toneladas da espécie principal e 1 tonelada da espécie secundária. Então, se a gente colocar o carnívoro como espécie principal, eu vou produzir 9 toneladas de pintado e 1 tonelada de piau. Pode colocar o pintado e o tambatinga junto? Pode. Escolha a espécie principal. Depois de escolher a espécie principal, não esqueça de colocar o carnívoro sempre menor do que a espécie não carnívora, para que você não tenha problema de predação. É isso.